pare e escute com atenção, porque há uma interrupção santa acontecendo na sua história agora, e ela não veio para confundir você, veio para expor o que já estava pesando demais dentro do seu peito. Você passou tempo demais tentando chamar de normal aquilo que já não tinha paz. E seu corpo sabe disso antes da sua mente admitir. O título que te alcançou hoje não fala de celebração vazia. Ele fala de conclusão, de alívio e de uma linha que finalmente está sendo atravessada. Você não está ouvindo isso por acaso, porque há mensagens que chegam quando a alma já cansou de fingir que aguenta mais um ciclo igual ao anterior. Talvez você tenha acordado com a mesma sensação de sempre, mas o peso no ar já não combina com a velha explicação que tentaram colocar sobre a sua vida. Talvez você tenha olhado para o quarto, para o celular, para a cadeira silenciosa e percebido que alguma coisa não encaixa mais. É exatamente aí que esta palavra entra, sem gritar, mas com precisão. Ela vem para nomear o fim da travessia mais dura e para mostrar que o seu coração já estava sendo preparado para reconhecer isso. Fique comigo, porque o que parecia apenas atraso pode estar revelando uma ordem muito mais profunda. Há dias em que o corpo entende antes da fala, e você sente isso na respiração curta, nos ombros pesados e no modo como a noite parece demorar para largar você. Você deita e o colchão está igual, mas o descanso não chega do mesmo jeito, como se a sua alma tivesse aprendido a vigiar em silêncio. Você pega o celular, vê as mesmas telas, as mesmas mensagens, as mesmas rotinas, e ainda assim algo dentro de você já não responde da mesma forma. A cozinha, a sala, o caminho para o trabalho, tudo continua com a aparência de sempre, mas a sua presença dentro desses lugares mudou. Você percebe que está cansado de repetir frases como se elas pudessem esconder o esgotamento. E quando ninguém vê, você pensa, isso não está me alimentando mais. Essa frase não é fraqueza, é discernimento. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Nascendo no lugar onde antes havia apenas tolerância. Deus não desperta a sua sensibilidade para torturar você, mas para impedir que você confunda costume com destino. O que antes parecia suportável agora revela o que realmente estava drenando você. E o próximo passo começa quando você para de chamar de pequeno aquilo que já está falando alto dentro de você. O que está acontecendo com você não é um acidente espiritual, e também não é simplesmente uma fase ruim que vai se dissolver sozinha com o tempo. Há uma ordem escondida no que o seu coração vem percebendo,
E essa ordem pode estar revelando proteção, preparação e correção ao mesmo tempo. Você foi poupado de certas respostas rápidas porque algumas portas abertas cedo demais teriam te devolvido ao mesmo lugar de desgaste. Há coisas que só se tornam claras quando a alma deixa de correr atrás do que a cansa. E o que parecia silêncio talvez esteja mostrando que o céu não estava vazio, mas seletivo. Quando você olha para trás, percebe sinais pequenos demais para a pressa, mas grandes demais para quem aprende a ler com o Espírito. Uma conversa que esvaziou, um convite que não avançou, uma paz que se retirou antes da decisão. Nada disso veio para humilhar você, veio para alinhar você. Se você entender isso agora, você para de perseguir explicações que só alimentam confusão e começa a reconhecer a mão que estava guardando sua travessia. O fim da prova nem sempre faz barulho. Às vezes, ele entra pela porta da consciência. Talvez você tenha passado por um ambiente que parecia comum por fora, mas por dentro exigia de você uma força que ninguém enxergava. Talvez fosse a sua casa em uma tarde abafada, o ventilador fazendo barulho, a luz caindo torta na parede e você sentado sem vontade de conversar com ninguém. Talvez fosse o banco do carro parado no trânsito, com o ar quente entrando pela janela, enquanto você sentia que algo em você já não cabia na mesma rotina. Nesses momentos, o corpo fala baixo e firme. A garganta fecha, a testa pesa, as mãos ficam inquietas e a alma começa a pedir saída. Você não está exagerando quando sente que um lugar já não combina com a sua paz. Você está discernindo. Há uma diferença entre suportar por fidelidade e permanecer por medo, e essa diferença muda tudo. O que Deus está mostrando a você não é abandono, é saturação. O velho ambiente não consegue mais sustentar a pessoa que você está se tornando. E quando isso acontece, a sensação de aperto não é o fim. É o aviso de que a forma antiga já não comporta a vida nova. Você sente mais porque percebe mais, e perceber mais não é ser fraco. É carregar uma sensibilidade que está sendo treinada. Em você existe uma responsabilidade silenciosa que outras pessoas talvez não entendam, porque elas aprendem a sobreviver ignorando sinais, enquanto você foi marcado para ouvir o que ainda não virou palavra. Isso explica por que certos ruídos incomodam você mais do que antes e por que certas conversas agora parecem secas demais para a sua alma. Às vezes você olha para o próprio dia e pensa que está exagerando, mas por dentro sabe que não é exagero, é exaustão espiritual pedindo verdade. Você começou a notar detalhes que antes passavam, como o peso de um olhar, o tom de uma resposta, o vazio que sobra depois de uma interação. E esse perceber não veio para te tornar superior a ninguém. Veio para te tornar fiel ao que você já sabe no íntimo. O escolhido não é o que foge da dor, mas o que aprende a não chamar de vida aquilo que só mantém a sobrevivência. Há uma diferença entre continuar e obedecer, e essa diferença está começando a falar mais alto dentro de você. A oposição mais perigosa quase nunca vem como ataque explícito. Ela vem como excesso de ruído, como pressa, como distração bem vestida. Você abre o celular e encontra uma urgência atrás da outra, como se tudo quisesse capturar sua atenção antes que você percebesse o próprio centro. O dia corre, a lista cresce, as mensagens se acumulam e, no fim, você ainda sente que não tocou no que realmente importava. Isso desgasta porque rouba o espaço onde a paz costuma respirar. O inimigo da sua clareza não precisa destruir você de uma vez. Basta cansar você por dentro até parecer normal desistir de si. É por isso que algumas semanas parecem mais barulhentas do que difíceis. Elas tentam preencher sua mente para que você não ouça a direção que já começou a nascer. Mas a confusão não é destino. A confusão é estratégia. Quando você percebe isso, para de negociar com tudo o que chega e começa a selecionar
o que realmente tem permissão para entrar. E nesse ponto a sua vida deixa de ser apenas reação e começa a se tornar resposta. Há um eco antigo nisso, como quando uma mulher continuou esperando no templo, mesmo sem ver logo a promessa. Ou quando um homem foi conduzido por passos que pareciam lentos demais, mas estavam sendo guiados com precisão. Você conhece esse tipo de espera no seu cotidiano, porque já orou no silêncio do quarto e já levantou da cama sem ter uma resposta, apenas a certeza de que não podia abandonar o caminho. A Bíblia não aparece aqui como fuga, mas como espelho. Ela mostra que os processos mais profundos quase sempre parecem discretos por fora e muito vivos por dentro. O que aconteceu com você também tem essa assinatura. Ninguém percebeu totalmente, mas algo foi sendo moldado no escondido. Talvez você tenha se sentido como alguém parado diante de uma porta sem saber se ela abriria. Talvez você tenha dito em segredo: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta não é rebeldia, é cansaço procurando direção. E a direção começa quando você entende que nem toda demora é negação. Algumas demoras são preservação. Algumas portas fechadas são livramentos. Algumas noites longas são o lugar exato onde a sensibilidade aprende a reconhecer a voz certa. Se você insistir em tratar esse processo como se nada estivesse acontecendo, você volta para ciclos que já drenaram sua força mais de uma vez. Você retoma conversas que não levam a lugar nenhum, aceita pesos que não eram seus e chama de lealdade aquilo que, no fundo, já era medo de mudar. O custo disso aparece em pequenos sinais: sono leve, paciência curta, mente sempre ocupada, coração sempre em alerta. E depois de um tempo, você começa a achar que viver assim é o normal. Não é. O que está em jogo aqui é a sua paz. E a paz não costuma implorar para ser ouvida. Ela apenas se afasta quando não encontra espaço. Você não foi chamado para permanecer preso na repetição do mesmo desgaste. Foi chamado para reconhecer o momento em que a repetição deixa de ser aprendizado e passa a ser prisão. O que parecia só uma fase pode estar sendo revelado como um limite, e respeitar esse limite é o começo da sua libertação. Se algo dessas linhas tocou você por dentro, então não ignore o sinal que já se acendeu no seu corpo, porque nem sempre a confirmação vem como resposta completa. Às vezes, ela vem como alívio repentino, como um suspiro, como um silêncio que finalmente faz sentido. Pare um instante e dê nome ao que você percebeu. Escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse número não é um talismã, é apenas um ponto de concordância, uma forma simples de dizer que você reconheceu a passagem. Quando você escreve isso, você não está alimentando uma superstição. Você está marcando, com palavras, o lugar onde a consciência se alinhou. Há momentos em que a alma precisa declarar que entendeu, ainda que só um pouco, para continuar caminhando sem se perder de si. Então escreva 888 e volte para mim. O que vem agora aprofunda o que já começou a ser aberto. Porque o sinal não é o fim da leitura, ele é a chave da próxima porta. O que você começou a perceber não fica apenas do lado de fora das circunstâncias, porque o conflito mais forte quase sempre toca a forma como você se enxerga. Há uma luta entre aquilo que você já sabe no íntimo e aquilo que sua mente tenta controlar para não sentir medo. Você quer garantir tudo, prever tudo, segurar tudo, e justamente aí a paz some do lugar onde deveria descansar. O corpo sente essa tensão quando a mandíbula aperta, quando o estômago fica duro, quando a cabeça não para de organizar cenários. E então você imagina que precisa resolver imediatamente o que, na verdade, ainda está sendo revelado. Isso cansa porque faz você confundir controle com segurança. Mas a segurança verdadeira não nasce do controle. Nasce da confiança obediente. Talvez a sua maior batalha agora não seja contra a porta fechada,
mas contra a necessidade de controlar a chave. E quando você solta um pouco essa mão fechada, algo dentro de você respira de novo. É nesse respiro que a verdade começa a entrar. Há uma raiz mais profunda por trás de tanta tensão, e ela não é falta de fé, como a acusação barata costuma dizer. Muitas vezes é medo de obedecer, medo de perder o papel conhecido, medo de ser visto de outro modo por pessoas que já esperavam de você uma versão antiga. Você aprendeu a carregar uma imagem que funcionava, mesmo quando essa imagem já estava apertando sua alma. E manter isso custa caro. Custa sinceridade, custa descanso, custa o espaço onde a direção poderia ser recebida com simplicidade. O problema não é que você não queira o bem, o problema é que o bem, às vezes, pede uma entrega que desmonta o roteiro antigo. Isso dói porque toca no lugar onde você se acostumou a ser útil, forte, previsível. Mas o que Deus está fazendo não é tirar valor de você. É retirar a prisão do valor que você aceitou vestir. O que parecia identidade era, em parte, armadura. E a armadura cansa quando o tempo de guerra já terminou. Entre a mente, o corpo e o espírito, nem tudo reage da mesma maneira, e você tem sentido isso com mais nitidez do que antes. A mente tenta explicar, comparar, minimizar e atrasar. O corpo sente o peso, a inquietação, o sono quebrado, a urgência sem direção. O espírito percebe que algo já não se encaixa, mesmo quando ainda não há vocabulário completo para descrever. Por isso você pode ouvir a própria cabeça dizendo que está tudo bem, enquanto o peito insiste em discordar. Essa discordância não é loucura, é conflito interno pedindo alinhamento. Há momentos em que a ansiedade corre para preencher o espaço da direção, e há momentos em que o discernimento apenas fica em silêncio até que você pare de falar demais consigo mesmo. Não confunda barulho com certeza. Não confunda repetição mental com verdade. Quando você aprende a separar essas vozes, percebe que nem toda inquietação precisa de resposta imediata. Algumas precisam apenas de presença e escuta. Nem todos os lugares ajudam a sua virada, e nem toda conversa respeita o que está nascendo em você. Existem ambientes que pedem a sua velha forma porque ela é mais conveniente para os outros do que a sua transformação. Você entra, sorri, responde e sai com o peito mais apertado do que quando chegou. Isso não é imaginação, é peso relacional, é drenagem silenciosa, é a sensação de ter oferecido energia onde não havia espaço para reciprocidade saudável. O que está se revelando agora é que você precisa discernir sem acusar, observar sem paranoia e reconhecer sem se isolar. Nem todo desconforto significa perigo, mas alguns desconfortos são avisos honestos. Você não precisa chamar de maligno tudo o que te incomoda. Precisa apenas aprender a perguntar: isso me aproxima da paz ou me empurra para o velho esgotamento? Essa pergunta já muda muita coisa. Ela devolve o centro para você e tira o peso de tentar caber em todo lugar. Quem está sendo chamado para crescer precisa aprender a ver onde cabe e onde apenas se gasta. A estratégia da oposição é simples e por isso tantas vezes funciona. Ela te cansa até você aceitar migalhas como se fossem provisão. Primeiro, ela atrasou respostas. Depois confundiu seus pensamentos. Depois fez você gastar energia com o secundário. E então tentou convencer você de que o importante tinha desaparecido. No meio disso, surgem pequenas urgências que parecem inofensivas, mas vão esvaziando seu foco. Você passa o dia apagando incêndios que nunca foram seus, e quando finalmente para, percebe que sua alma ficou em segundo plano. Isso é o que a distração faz quando ela veste roupa de necessidade. Ela não precisa mentir o tempo todo, basta ocupá-lo. Mas você está aprendendo a ler essa tática sem culpa. O que antes te arrastava agora começa a ser visto como desvio. E o desvio perde força quando é nomeado. Há poder em reconhecer a forma da confusão antes de obedecer a ela,
Porque uma vez que a alma enxerga a armadilha já não governa do mesmo jeito. E é exatamente por isso que existe um ponto em que você para de negociar com o que já foi mostrado. Você não precisa continuar pedindo autorização para obedecer ao que já ficou claro no íntimo. Há uma diferença entre esperar confirmação e permanecer preso por medo de agir. Você sente essa linha no corpo como quem fica de pé depois de muito tempo sentado em um lugar estreito demais. A respiração muda, a postura muda, o olhar muda. E sem alarde, a sua alma começa a dizer que não quer mais viver entre desculpas. O que foi revelado já foi suficiente para tomar a próxima decisão. Você não está entrando no novo porque tudo ficou fácil. Você está entrando porque finalmente parou de discutir com a clareza que recebeu. E clareza, quando é honrada, abre espaço para coragem. Agora o símbolo que acompanhou tudo isso começa a ficar mais nítido, como um campo que amanhece depois da chuva e mostra o brilho sobre a terra sem pedir permissão. Pense numa porta de madeira antiga, com o trinco gasto, que ficou fechada tempo demais enquanto alguém encostava o ouvido nela, na esperança de ouvir um sinal do outro lado. Pense no peso dessa porta, no pó sobre a maçaneta, na luz fina atravessando a fresta sem ainda se transformar em passagem. Foi assim que muita coisa em você permaneceu, fechada, guardada, protegida e ao mesmo tempo esperando o momento certo de voltar a respirar. Não existem duas imagens aqui. É a mesma porta, o mesmo limite, o mesmo lugar de passagem que começou como retenção e agora se apresenta como amadurecimento. Você talvez tenha achado que estava parado, mas a porta também estava trabalhando em silêncio. Ela segurava o que ainda não podia ser exposto, e isso não foi abandono, foi preparo. O que se forma atrás de uma porta fechada, às vezes, é mais vivo do que o movimento apressado do lado de fora. Você aprendeu a olhar para a tranca como se ela fosse castigo. Mas agora começa a perceber que ela também pode ter sido proteção. Havia coisas demais tentando entrar cedo demais, e se tudo tivesse sido aberto no impulso, você teria sido exposto ao que ainda não sabia sustentar. E madeira da porta guarda marcas de mãos, de espera e de repetidos toques, como se cada tentativa de apressar a passagem tivesse acrescentado cansaço em vez de caminho. Talvez alguém tenha dito que era só aceitar logo, seguir logo, resolver logo. Mas o tempo da sua alma não responde bem à pressão. Ele responde à verdade. E a verdade aqui é que a porta não estava travada para sempre. Ela estava sendo preservada até o momento em que sua força e sua direção pudessem se encontrar. Isso muda a forma como você lê os atrasos. O que parecia recusa pode estar sendo revelado como cuidado. O que parecia ausência pode ter sido uma guarda. O que parecia silêncio talvez estivesse apenas mantendo longe aquilo que ainda não serviria à sua paz. O mais estranho é que ao redor dessa porta muitas vozes tentaram te convencer de que a demora era prova de fracasso. Elas batiam no corredor do pensamento, pedindo pressa, oferecendo comparação, sugerindo que você já deveria ter atravessado. Só que a porta não abre por acusação. Ela abre por maturidade e por hora. O piso de madeira sob os seus pés talvez rangeu muitas vezes enquanto você andava em volta da mesma questão, tentando descobrir onde estava a falha. E, no entanto, o som mais importante não era o ranger do chão. Era o silêncio firme que dizia que ainda não era o momento. Isso não anulou sua dor. Apenas deu um nome mais verdadeiro a ela. Você não foi esquecido na frente de uma porta fechada. Você foi mantido seguro diante dela, e quando isso é reconhecido, a alma para de mendigar explicações e começa a se preparar para o que vem depois da espera. Há uma diferença enorme entre carregar uma porta fechada como sentença e recebê-la como guarda. Quando você entende isso, a vergonha perde força, porque você para de interpretar sua história como atraso permanente.
Você percebe que o piso sob os pés foi ensinando paciência e que a maçaneta fria foi ensinando discernimento, mesmo quando você não gostava da lição. Às vezes a mão volta para a mesma superfície várias vezes, como quem ainda procura o impulso certo, mas agora a alma já não faz isso em desespero. Ela toca com reverência. Essa mudança importa. Ela mostra que o seu interior está deixando de exigir e começando a ouvir. Há uma calma estranha nesse novo jeito de esperar, e ela não vem de resignação vazia. Ela vem de confiança aprendida. O que está preso hoje pode não estar preso por muito tempo, mas o que mais importa é que você já não é o mesmo enquanto espera. A travessia te muda antes mesmo de a porta ceder, e essa mudança é parte do milagre silencioso que ninguém vê. Você precisa ouvir isso com calma. Nem tudo o que foi retido era recusa, e nem tudo o que demorou era perda. Algumas coisas foram preservadas porque a sua vida ainda precisava ganhar estrutura para recebê-las sem se partir. A porta de madeira continua na mesma parede, mas a sua relação com ela já não é a mesma. Antes, você batia com ansiedade. Agora, você observa com lucidez. Antes, você queria força imediata. Agora, você reconhece processo. Isso é maturidade espiritual aparecendo no corpo. Você sente em menos impulsividade, em mais silêncio, em menos necessidade de provar, em mais disposição para ouvir. E é por isso que a imagem da porta não é apenas um símbolo bonito. Ela é um teste de leitura. Se você leu tudo isso como condenação, perdeu o ponto. Se leu como cuidado, já começou a atravessar. A boa notícia é que aquilo que foi guardado não foi destruído. Foi mantido até o momento em que pudesse ser recebido sem medo. E esse momento está mais perto do que a sua ansiedade consegue medir. Você pode até lembrar da noite em que ficou em pé na cozinha com um copo de água na mão, olhando para nada, e sentindo que o corpo estava ali, mas a alma tinha sido chamada para outro lugar. A pia fria, a lâmpada amarelada, o som distante da rua, tudo parecia comum. E ainda assim, a sua interioridade estava em outro tempo. Foi ali que a porta começou a se revelar como porta, não como parede. Foi ali que o seu cansaço deixou de ser apenas cansaço e virou informação. Ninguém viu esse instante, mas ele contou. Ele ensinou que algumas respostas não chegam em forma de voz, e sim em forma de peso que se vai, de insistência que se desfaz, de uma certeza que nasce sem espetáculo. Você não precisa forçar a passagem, precisa reconhecer o momento em que a pressão antiga já não te governa. Esse reconhecimento é a fresta por onde a luz entra. Se você está acompanhando isso com sinceridade, talvez já perceba que a sua postura mudou antes mesmo da situação externa mudar completamente. E essa é a parte que quase ninguém entende. A primeira abertura acontece dentro, muito antes de ser visível fora. Por isso não despreze o movimento pequeno, a paz pequena, o fôlego pequeno, o alívio pequeno. É assim que as portas grandes começam a ceder. O que o seu espírito aprendeu nessa espera foi a não transformar cada demora em derrota. Você já não precisa desabar sempre que a resposta não vem no ritmo que queria. Isso é fruto de um trabalho invisível, e esse trabalho está revelando que a porta também era um espelho. Ela mostrava a diferença entre força e pressa, entre fé e controle, entre espera e desistência. Agora você sabe onde não voltar. E saber onde não voltar já é parte da saída. A história não está repetindo o começo. Ela está chegando ao ponto em que o começo ganha sentido. Você chega mais inteiro ao lugar onde antes chegava quebrado. E isso muda a maneira como toca o que existe ao redor. A porta continua ali, mas agora o trinco parece menos inimigo e mais testemunha da passagem. Seu corpo também aprendeu alguma coisa. O ar entra um pouco mais fundo, a testa relaxa um pouco mais, e o peito não se fecha com a mesma velocidade.
Isso acontece porque a alma reconheceu o que é dela e o que só a ocupava. Há uma limpeza discreta em andamento, uma espécie de separação entre o que era ruído e o que era direção. Não se trata de espetáculo, mas de precisão. E precisão, na vida espiritual, costuma ser muito mais valiosa do que barulho. Você está sendo conduzido para um lugar onde a paz não será acidental. Ela será guardada. E essa guarda começa agora, no modo como você lê a própria história. Se a metáfora da porta está falando com você, não apresse a lição. Há profundidade suficiente aqui para sustentar o resto do caminho. E o que você ainda não entendeu pode continuar se revelando enquanto você caminha. O importante é que você já não vê o fechamento do mesmo modo. Já não chama de punição aquilo que está sendo mostrado como proteção, e já não chama de atraso aquilo que está revelando o amadurecimento. Isso é o início de uma liberdade mais limpa. Você não precisa provar para ninguém que está pronto. Você precisa continuar pronto por dentro, no secreto. E o secreto é exatamente onde as portas começam a responder. Quando o coração aceita essa verdade, ele para de lutar contra a própria formação. Ele aprende a esperar sem se apagar. E essa espera tem um som diferente. Parece menos ansiedade e mais confiança respirando. Agora, eu quero que você receba o que está sendo mostrado, sem se encolher diante disso. Porque este é o lugar em que muita gente volta atrás, exatamente quando a luz começa a tocar a borda da porta. O que estava fechado se torna menos ameaçador quando você percebe que não é uma sentença, é uma transição. Você não foi feito para morar para sempre na antessala da dúvida. Você foi conduzido até aqui para que a passagem tivesse sentido, para que a travessia não fosse vazia, para que a sua história aprendesse a ficar de pé diante do tempo. Há um tipo de coragem que não faz barulho, mas que muda tudo. É a coragem de parar de chamar de destino aquilo que só era retenção temporária. É a coragem de olhar para o trinco e não desesperar. É a coragem de ficar com Deus no corredor, até que o corredor deixe de ser corredor e se torne caminho. E essa coragem já está surgindo em você. Ela não veio de uma frase bonita, veio do peso real que você suportou, da ausência de atalhos, da honestidade que cresceu em silêncio. Muita coisa em você foi se reorganizando enquanto o mundo seguia o próprio ritmo. E talvez por isso você tenha se sentido deslocado em lugares que antes pareciam suficientes. A mesa da cozinha, a cadeira de plástico, a janela meio aberta, o som do bairro, tudo isso continua sendo comum, mas a sua leitura interna desses detalhes mudou. Você não está mais apenas sobrevivendo à espera. Você está interpretando a espera. E interpretar bem é uma forma de liberdade. Quando você para de ver atraso como fracasso, seu coração para de sangrar à toa. Quando você para de ver limite como rejeição, sua mente deixa de inventar um tribunal onde só havia proteção. Essa é a diferença entre viver ferido e viver atento. E atenção, aqui não significa paranoia. Significa reverência diante da maneira como as coisas se encaixam no tempo certo. O que vem adiante só é seguro porque o que veio antes te ensinou a não atravessar com pressa. Existe alguém agora mesmo que precisa desse mesmo sopro de lucidez. Alguém que trabalha duro e ainda assim se sente invisível. Alguém que sorri por fora enquanto por dentro carrega o cansaço de quase desistir. Se essa pessoa veio à sua mente enquanto eu falava, não trate isso como coincidência. Pense nela com o seu. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu. As marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido,
para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.